Galão da Massa se reorganizando, né? 2026 tem que ser melhor que o 2025. Para isso, a montagem de elenco, a montagem do grupo começa nesse momento, com o planejamento da próxima temporada. Você disse em manchete, zagueiro dando adeus, fiquei curioso. Quem é que tá se despedindo do Galo? Tem volante também para deixar o Galão da Massa? É gente que vai, gente que chega. Já passou, claro, por altos e baixos, mas o Júnior Santos chegou com uma expectativa lá em cima, um investimento altíssimo. A maior contratação da história do Atlético, né? Foi 48 milhões. E aí, um ano que só fez água. Quero a sua opinião, Marques. Merece mais uma chance? Deixaria o Júnior Santos mais uma temporada? Tentaria um novo negócio, abrir espaço pra ele em um outro clube? Quero a sua opinião também. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho aqui. A gente já vai estar soltando o vídeo, pessoal. Chegando com as informações importantes aqui do nosso Atlético, né? A gente vai estar reagindo o vídeo aqui da Itatiaia Esporte, deixando os créditos aqui, né? Pessoal, mas antes da gente estar soltando o vídeo, eu ia pedir para vocês deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então bora lá, bora pro vídeo. Ô Marques, você já esteve em campo, vamos trazer o Lê Marques, ídolo. Já passou, claro, por altos e baixos, mas o Júnior Santos chegou com uma expectativa lá em cima, um investimento altíssimo. A maior contratação da história do Atlético, né? Foi 48 milhões. E aí, um ano que só fez água. Quero a sua opinião, Marques. Merece mais uma chance? Deixaria o Júnior Santos mais uma temporada? Tentaria um novo negócio, abrir espaço pra ele em um outro clube? Quero a sua opinião também, Lê Marques. Um abraço. Fala aí, Marques. E aí, Thiago? Meu velho, que ano, hein? Que ano pra se esquecer do Júnior Santos vestindo a camiseta do Atlético na temporada 25. Eu digo para se esquecer, amigo, porque havia uma expectativa muito alta, né? Muito alta em cima deste atleta que custou aos cofres atleticanos aproximadamente, vocês me corrijam aí qualquer coisa, né? 8 milhões de dólares para um contrato de 4 anos. Júnior Santos, que já no ano passado no Botafogo tinha enfrentado algumas questões de lesões musculares, foi decisivo vestindo a camiseta do Clube Carioca na final da Libertadores contra o próprio Atlético, fazendo o gol mais importante daquele clube, né? O gol do título carioca, né? Campeão da Libertadores. Mas um ano de muitas lesões aqui no Atlético, né? Lesões, sobretudo, musculares. Para um atleta que tem as suas valências de velocidade, esse é o tipo de lesão que atrapalha muito, porque tira a confiança, tira a velocidade, né? Ele que precisa muito dessas valências, Thiago, porque tem faro de gol, tem o drible fácil, tem a velocidade, e a partir das lesões musculares isso tudo mexe com a confiança do atleta, né? Ele nunca ou jamais foi o Júnior Santos que nós nos acostumamos a ver, principalmente nos seus primeiros anos no Botafogo. De velocidade, de arranque, de drible, de artilharia, ele não compareceu neste ano de 25 aqui vestindo a camiseta do Atlético. E aí as pessoas perguntam, e como fazer, né? Se um atleta dessa magnitude, com ainda 3 anos de contrato, a gente libera, a gente negocia. Primeiro, eu acho que não consegue negociar um atleta em baixa. Você quer reaver o seu alto investimento, você tem que recuperá-lo aqui na sua casa, recuperá-lo clinicamente, principalmente, dar confiança a esse atleta. A pré-temporada está chegando aí. A gente torce que já dentro da pré-temporada ele se insira nesse processo para treinar junto com os outros atletas, né? Treinar em alto nível e tentar recuperar principalmente a sua parte física. É um atleta que precisa muito, mas muito da sua parte física, né? Um jogador de velocidade, volta a falar aqui, né? E aí colocá-lo, Thiago, na arena, na jaula dos leões, dentro das 4 linhas, para que de alguma forma ele seja aproveitado e o Atlético possa rever o seu alto investimento. Eu não digo nem numa possível venda ou revenda, mas que ele reveja o seu investimento dentro das 4 linhas mesmo, um atleta performando, jogando, sendo decisivo. Se ele fizer isso na temporada 26, já valeu o investimento. Então, se eu sou o Clube Atlético Mineiro, eu invisto nesse atleta, dando apoio, dando condições a ele para brilhar ainda vestindo a camiseta do Atlético. São mais 3 anos de contrato, a gente não pode lembrar disso. Colocou na temporada, não andou, todos precisam colocar a sandália da humildade, reconhecer o erro e andar para frente. Mas enquanto ele está aqui com um contrato de mais 3 anos, eu tentaria de alguma forma ou de todas as formas recuperá-lo fisicamente, tecnicamente, colocá-lo na arena novamente dentro dos jogos, né, e tentar reaver esse alto investimento. Vamos ver como é que o Atlético pensa aí o 2026. De repente os próprios reforços já estão dentro da própria casa. Tem aí o Júnior Santos, né, que teve muita moral no futebol brasileiro. Já o Dudu retornou bem nesta temporada vestindo a camiseta do Atlético. Tem Coelho voltando também, mas o Atlético tem que se movimentar, se mexer no mercado, porque esse clube ainda precisa de muitos e muitos reforços em todas as partes, né, em todas as posições do campo. Vamos pra cima, meu velho. Um forte abraço. Galão da Massa se reorganizando, né? 2026 tem que ser melhor que o 2025. Para isso, a montagem de elenco, a montagem do grupo começa nesse momento, com o planejamento da próxima temporada. Você disse em manchete, zagueiro dando adeus, fiquei curioso. Quem é que tá se despedindo do Galo? Tem volante também para deixar o Galão da Massa? É gente que vai, gente que chega. Tudo bem, Henrique André? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço para quem tá acompanhando o Rádio Esportes. Rapaz, o Atlético nesse processo de reformulação e aos poucos a gente vai tendo os nomes, né, das saídas
Por enquanto só das saídas, né? Da chegada ainda nenhum anúncio, mas oficialmente o Atlético se despedindo de Bruno Fux, zagueiro que foi emprestado ao Palmeiras no início da temporada, e o Palmeiras, Thiago, exerceu o direito de compra do zagueiro Bruno Fux, então não retorna à cidade do Galo, e com isso o Galo vai faturar uma grana bem considerável, viu? O valor total, 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, e conversando com pessoas do Galo, esse valor, ele representa quase 50% a mais do que o Atlético investiu, pagou para ter o Bruno Fux. Então o Galo agradecendo ao Bruno Fux pelos serviços prestados e agora é em definitivo jogador do Palmeiras. E eu falei também de saída de um volante. E a gente vem falando isso há alguns dias na Itatiaia sobre o Fausto Vera, argentino, que está fora dos planos do Atlético. Foi contratado a pedido do Gabriel Milito, cerca de 30 milhões de reais, e o Galo agora acertando um empréstimo com opção de compra no final de 2026. Só que olha o cenário, Thiago, são 2 clubes que chegaram aos números que o Atlético pediu. O Tigres do México é a grande novidade, e também o River Plate da Argentina. Então o Tigres, informação que você acompanha em primeira mão aqui na Itatiaia, o nome do clube mexicano interessado no Fausto Vera, e o River. E agora tá nas mãos do volante argentino decidir o seu futuro. Ou vai pra casa, volta pra Argentina, ou vai curtir um pouquinho do México. Tem muitos jogadores atuando por lá, inclusive o Gabriel Milito também tá no futebol mexicano, foi quem pediu o Fausto Vera no Atlético, pode encontrar por lá também o seu treinador favorito aí, o volante atleticano. E daqui a pouquinho, Thiago, eu vou falar sobre o retorno da contratação milionária que o Atlético espera recuperar na próxima temporada. Vamos tratar então de Bruno Fux e também do Fausto Vera. Aliás, o Tigres, né, ficou com o vice-campeonato mexicano, perdeu pro Turco Mohamed, que foi técnico... Ficou bravo lá, você viu? Foi dar uma entrevista, né, saiu no meio da entrevista da TV, xingou o comentarista falou que ele trocou o goleiro de uma final pra outra, foi campeão, ele lavou a cara do comentarista ao vivo, Turco Mohamed, tá me devendo um jantar, nos encontramos no Catar e ele ficou de pagar o jantar, né, Turco? Mais um título dele com o Toluca, dessa vez lá no futebol mexicano. Ô, olha, Oliveira, vamos analisar esses 2 jogadores, o Fausto Vera, acho que eu não vou nem deixar você falar, que desde o primeiro dia, quando foi anunciado, você já era contra a contratação do Fausto Vera e provou-se com o tempo que de alguma maneira você tinha razão, não rendeu absolutamente nada. Mas o Bruno Fux, Ale, ele fez bons jogos pelo Atlético, é bem verdade que não chegou a ser uma unanimidade, um titular absoluto do time do Galo, mas pro Palmeiras ele se mostrou útil e versátil, né? O Abel escalou ele várias vezes. Me lembro no jogo contra o Cruzeiro, lá em São Paulo, estivemos lá no Allianz Parque, ele jogando de volante, em funções diferentes, e agora ganhando o voto de confiança do Abel e do Palmeiras, sendo comprado pela equipe palestrina. Ale, é mais mérito do Palmeiras, que recuperou o Bruno Fux, faltou oportunidade a ele no Atlético, faltou sequência. Poderia ser útil ainda o Bruno Fux ao time do Galo, Ale? Bom dia. Bom dia, viu, Tiagão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Foi uma boa temporada do Fux mesmo. Eu acho que ele não deu muita sorte, né? Questão mesmo de encaixe, né? De filosofia de jogo, né? No caso do Filipão, por exemplo, o Filipão não gosta de zagueiro que é mais construtor, né? Como é a palavra da moda aí, que sai jogando, sabe? Que tem facilidade pra armar, né? E é o caso do Fux, talvez a principal qualidade do Fux. Às vezes fica até com a impressão que ele gosta mais de atacar do que de marcar, né? Sendo zagueiro, né? Mas ele não gosta desse tipo de zagueiro e aí ele não teve uma minutagem grande. Com relação ao Milito, o Milito matou muita gente, né? O Milito vai lembrar que ele tinha o Lianco e o Fux. Pra jogar na zaga ele colocava o Batalha pra jogar ali. Então ele matou o Lianco, que tava lá, muitas vezes botando o Lianco, e também o Fux pra jogar de lateral, e matou o Batalha, que é volante, foi volante a vida inteira, jogou na Espanha, em Portugal como volante, botava como zagueiro. E aí realmente aquilo ali foi a gota d'água pro Bruno Fux, que procurou espaço em outra equipe, conseguiu. Agora, eu acho que certamente os zagueiros que o Atlético tem à disposição, certamente ele seria muito útil, seria titular absoluto, pelo menos no meu modo de entender o futebol, titular absoluto. Eu acho que o que fica de compensação é a parte financeira aí que o Henrique André já citou. O Atlético ganhou um dinheiro, né? Ganhou mais da metade do que investiu, né? A mais, né? Então acho que a parte financeira que dá uma compensada. Mas tecnicamente falando, pra mim ele seria titular absoluto do Atlético, e o Fausto Vera é o Fausto Vera. Ô, Thiago, e eu até perguntei pra uma pessoa do Atlético se nessa venda do Fux o Atlético receberia 100% do valor, ou se poderia acontecer aquele escambo, né, de mandar jogadores pro Galo. Não, o Atlético vai receber, então, esse valor total, cerca de 22 milhões de reais. E o Ale falou do Filipão, né, com o Fux. Eu lembro na época, o Filipão falou que o Fux tinha muita cara de bonzinho, né, que zagueiro tem que ter cara de mal. Ô Henrique, você falou do escambo, né? Esse escambo aconteceu entre Paulinho, Palmeiras e Atlético, que foi ruim pra todo mundo, né? Todo mundo que o Palmeiras mandou, ninguém deu certo. Paulinho vai pra lá, não arrumou nada. Caio Paulista no Fux, no caso.
Que beleza. Ô, Henrique, sobre o Fausto Vera, o Alex já resumiu, Fausto Vera é Fausto Vera. Sobre a proposta, eu me lembro que o River tinha feito uma proposta de empréstimo para depois, com direitos fixados, se fosse o caso, comprar o jogador. Mudou o cenário e eu acho que se ele tiver que escolher entre o Tigres e o River, ele deve optar pelo River, volta para casa, ficar perto da família lá na Argentina. A mudança nesse caso é que o Atlético vai receber também pelo empréstimo, tá? Não vai só mandar o Fausto Vera e o River ou o Tigres pagando o salário. Então o Atlético vai receber uma compensação e depois, quem sabe, mais um dinheiro pela venda do Fausto Vera. Aí, Ale Oliveira, é aquela história de ficar livre já tá bom. Eu acho que o Fausto Vera, realmente, ele veio... Até eu faço sempre uma comparação, que ele foi comprado mais ou menos nos moldes, nos valores do Rodrigo Garro, né? Que é um jogador que é acima da média, né? Um jogador que teve problemas de lesão, né? Nesse ano, mas que é tecnicamente muito potente. Eu acho que é abrir espaço, né, também no elenco e na folha salarial também, para você trazer um outro jogador que tenha a condição de representar o Atlético com mais propriedade. Eu acho que o Fausto Vera vai procurar o espaço dele, o Atlético ganha aí a possibilidade de uma nova contratação. Existe uma carência já na posição, né? E ainda saindo um jogador que joga naquele setor, eu acho que você precisa de pelo menos 2 contratações nessa posição e o Atlético está se mexendo para isso. Ô Ale, a gente até trouxe ontem aqui na Itatiaia, está falando de prioridades, né, de setores. Olha só, o Atlético tem 5 prioridades nesse momento, que é contratar um primeiro volante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. Então essas são as 5 prioridades do Atlético no mercado neste momento. Por favor, com calma. Vamos lá, primeiro volante, 1. Lateral... Mas é a prioridade número 1 ou você tá elencando por posição? São 5 prioridades do Atlético no mercado agora. Mas não tem uma mais importante que a outra, não? Não, são essas 5 prioridades. Eu acho que volante devia ser a prioridade não tem, né? 001, né? Não tem nenhuma opção, né? Hoje não tem nenhuma. Quer que eu repita? Repita! Um primeiro volante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. O lateral esquerdo vai trazer um pra competir ou pra ser reserva do Arana, correto? Deve ser o Juninho Capixaba. Teoricamente é isso, né? O lateral direito acho que tinha que trazer 2, né? Eu também acho. Porque o Henrique, até agora ninguém falou do Sarabia. Não, Sarabia não renova. Tá fora. O Natanael fica. Nesse momento, sim. Então tem que trazer um lateral pra ser titular. Titular. Vai ter que investir. Aliás, oposiçãozinha difícil tal do lateral, difícil. Até pensando em seleção brasileira, né? Difícil. O Danilo tá jogando até hoje, ele zagueiro no Flamengo. O centroavante é uma história do Atlético da janela passada, né? O Cuca não queria de jeito nenhum centroavante. Não queria? Não queria. Não, na cabeça do Cuca, o que ele tinha lá? Ele tinha o Hulk pra jogar de centroavante, ele tinha o Júnior Santos pra fazer essa função e o Rony. Então, na cabeça do Cuca, ele tinha 3 centroavantes, né? Sim. Então, na composição de elenco, ele pensou assim e aí acabou que ficou sem centroavante, né? E ponta. Então, ponta direita e o centroavante a gente falou, então ponta direita. Hoje, quem que o Atlético tem de ponta direita? Pois é, o Coelho e o Dudu podem fazer essa função, né? Mas se dão melhor no lado esquerdo. Correto, Ale? Correto. Então, o Atlético vê essa necessidade de buscar uma peça pro lado direito. Esse ano o Atlético trouxe um monte de ponta, né? O Júnior Santos, por exemplo, né? Que foi uma contratação, uma aposta cara que ele trouxe o Atlético e acabou não rendendo, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, um intervalo rápido pra na volta a gente contar essa história do Júnior Santos. Ele fica ou não fica? O Atlético gastou uma barba de dinheiro com o Júnior Santos. Vai dar a ele mais uma oportunidade? Ô Henrique André, afinal de contas, o Júnior Santos vai ter mais uma chance no Galo? Vai ter crédito pra tentar se recuperar pra próxima temporada? Eu acho que com o São Paulo ele nem jogou, né? Vamos trazer os números do Júnior Santos aqui, que foi contratado, Thiago, por 8 milhões de dólares. E na cotação da época, o Atlético teve que desembolsar 48 milhões para o Botafogo. O Júnior Santos, na temporada, ele fez 28 jogos e marcou 2 gols. Foram 835 minutos jogados, isso corresponde a 9 partidas completas. Só que ele não fez nenhuma com os 90 minutos, né, de bola rolando, não foi titular em nenhum jogo pelo Galo. Você me perguntou se ele chegou a atuar com o Sampaoli. Então eu vou convidar agora para falar com a gente justamente o Júnior Santos, falando da sua lesão e do desejo de voltar bem em 2026. Chegada do Sampaoli, né, foi um momento que eu senti que eu estava melhor fisicamente, eu estava me sentindo muito bem nos treinos, eu estava muito bem. E eu tinha certeza ali que seria uma virada de chave, né? Como eu falei também. E aí você recebe a notícia de que vai ter que operar, que foi uma lesão grave. Isso mexe um pouco, né? A gente fica triste um pouco. É um momento que você fica mais pensativo, né? Que você começa a raciocinar algumas coisas. Mas é um momento muito difícil na vida do atleta. E principalmente para mim que nunca convivi com tantas lesões como foi esse ano. Então foi um momento bem difícil. Tá aí então, Júnior Santos, uma entrevista para Galo TV, ô Thiago, e ele falou de muitas lesões. Olha só, em fevereiro, ele teve uma lesão na panturrilha, ficou 44 dias fora e perdeu 6 partidas. Em abril, ele volta, tem uma nova lesão, desta vez muscular na coxa, fica 31 dias fora e perde mais 8 jogos. Aí vem julho, ele tem uma gripe, ok, mas perde uma semana e nessa semana outros 2 jogos. E agora no fim de setembro, ele rompe os tendões do adutor direito e reto abdominal na região púbica e perde 19 jogos. Então, o Júnior Santos
dos quase 50 milhões de reais que o Atlético investiu, não entregou absolutamente nada do esperado, né, Thiago? Eu me lembro muito bem, eu não sei se foi a estreia dele ou o segundo ou terceiro jogo, acho que foi no Mineirão até. Eu tava atrás do gol e ele foi dar uma pedalada e tropeçou na bola. Falei, meu Deus do céu. Foi expulso nesse jogo? Não lembro, acho que sim. Foi também, né? Foi expulso. Depois pesquisa aí. Se não foi a estreia dele, foi o segundo ou terceiro jogo. Cara, eu olhei pra aquilo e falei, gente, não é possível. E aí, várias vezes em que eu entrevistava, ele falou, olha, eu não fiz pré-temporada, né? Eu acho que ele teve as férias prolongadas que o Botafogo teve Mundial de Clubes, ele demorou a chegar, enfim. E dali a conta chegou, né? A conta chegou. Ele fez jogos muito ruins, tá, Júnior Santos? Você fez jogos muito abaixo, e buscava linha de fundo, saía com bola e tudo. Foi mesmo um desastre a temporada do Júnior Santos. Talvez muito explicado por essa pouquíssima pré-temporada feita, também pelas lesões, se soma a isso, né? O desempenho dele, Júnior Santos. Você achou aí, Henrique André? Achei. A expulsão foi contra o Atlético. Foi no Mineirão mesmo? Foi. Ah. Em 4 de fevereiro. Passou um desastre completo. Ô, Marquês, você já esteve em campo, vamos trazer o Lê Marquês, ídolo. Já passou, claro, por altos e baixos, mas o Júnior Santos chegou com uma expectativa lá em cima, um investimento altíssimo. A maior contratação da história do Atlético, né? Foi 48 milhões. E aí, um ano que só fez água. Que era a sua opinião, Marques? Merece mais uma chance? Deixaria o Júnior Santos mais uma temporada? Tentaria um novo negócio, abrir espaço pra ele em um outro clube? Que era a sua opinião também, ô Lê Marquês. Um abraço. Fala aí, Marquês. E aí, Thiago? Meu velho, que ano, hein? Que ano pra se esquecer do Júnior Santos vestindo a camiseta do Atlético na temporada 25. Eu digo pra se esquecer, amigo, porque havia uma expectativa muito alta, né? Muito alta em cima deste atleta que custou aos cofres atleticanos aproximadamente, vocês me corrijam aí qualquer coisa, né? 8 milhões de dólares para um contrato de 4 anos. O Júnior Santos, que já no ano passado no Botafogo tinha enfrentado algumas questões de lesões musculares, foi decisivo vestindo a camiseta do Clube Carioca na final da Libertadores contra o próprio Atlético, fazendo o gol mais importante daquele clube, né? O gol do título carioca, né? Campeão da Libertadores. Mas um ano de muitas lesões aqui no Atlético, né? Lesões, sobretudo, musculares. Para um atleta que tem as suas valências de velocidade, esse é o tipo de lesão que atrapalha muito, porque tira a confiança, tira a velocidade, né? Ele que precisa muito dessas valências, Thiago, porque tem faro de gol, tem o drible fácil, tem a velocidade, e a partir das lesões musculares, isso tudo mexe com a confiança do atleta, né? Ele nunca ou jamais foi o Júnior Santos que nós nos acostumamos a ver, principalmente nos seus primeiros anos no Botafogo. De velocidade, de arranque, de drible, de artilharia, ele não compareceu neste ano de 25 aqui vestindo a camiseta do Atlético. E aí as pessoas perguntam, e como fazer, né? Se um atleta dessa magnitude, com ainda 3 anos de contrato, a gente libera, a gente negocia. Primeiro, eu acho que não consegue negociar um atleta em baixa. Você quer reaver o seu alto investimento, você tem que recuperá-lo aqui na sua casa, recuperá-lo clinicamente, principalmente, dar confiança a esse atleta. A pré-temporada está chegando aí. A gente torce que já dentro da pré-temporada ele se insira nesse processo para treinar junto com os outros atletas, né? Treinar em alto nível e tentar recuperar principalmente a sua parte física. É um atleta que precisa muito, mas muito da sua parte física, né? Um jogador de velocidade, volta a falar aqui, né? E aí colocá-lo, Thiago, na arena, na jaula dos leões, dentro das 4 linhas, para que de alguma forma ele seja aproveitado e o Atlético possa rever o seu alto investimento. Eu não digo nem numa possível venda ou revenda, mas que ele reveja o seu investimento dentro das 4 linhas mesmo, um atleta performando, jogando, sendo decisivo. Se ele fizer isso na temporada 26, já valeu o investimento. Então, se eu sou o Clube Atlético Mineiro, eu invisto nesse atleta, dando apoio, dando condições a ele para brilhar ainda vestindo a camiseta do Atlético. São mais 3 anos de contrato, a gente não pode lembrar disso. Colocou na temporada, não andou, todos precisam colocar a sandália da humildade, reconhecer o erro e andar para frente. Mas enquanto ele está aqui com um contrato de mais 3 anos, eu tentaria de alguma forma ou de todas as formas recuperá-lo fisicamente, tecnicamente, colocá-lo na arena novamente dentro dos jogos, né, e tentar reaver esse alto investimento. Vamos ver como é que o Atlético pensa aí o 2026. De repente os próprios reforços já estão dentro da própria casa. Tem aí o Júnior Santos, né, que teve muita moral no futebol brasileiro. Já o Dudu retornou bem nesta temporada vestindo a camiseta do Atlético. Tem Coelho voltando também, mas o Atlético tem que se movimentar, se mexer no mercado, porque esse clube ainda precisa de muitos e muitos reforços em todas as partes, né, em todas as posições do campo. Vamos pra cima, meu velho. Um forte abraço. Outro Marques, sempre com a sua opinião importantíssima aqui, trazendo esse outro lado dessa expectativa. O Henrique André Galo já marcou para a temporada, já tem data para reapresentação? Sim, dia 2 de janeiro, os jogadores se reapresentam na cidade do Galo, caras novas e também as caras antigas, né? Expectativa para saber quem fica e também quem sai. Falando de cidade do Galo, ontem o Rubens Menin esteve por lá com o Renato Salvador, também o Pedro Daniel, que é o novo CEO, Paulo Brax, o SCO, e o Luiz Carlos Azevedo, que é o gerente geral da base, Thiago. E numa reunião que garante aí o Atlético apontando um alto investimento agora para melhorar a estrutura da cidade do Galo, pensando na formação de atletas, nas categorias de base. Então, vai investir em equipamento, vai investir também em infraestrutura, pensando lá na frente, né? Pensando
pensando nos jovens como essa possível fonte de renda e também entrega dentro de campo, o Atlético pensando no futuro. Então essa reunião bastante importante ontem lá no centro de treinamentos. Boa, Henrique André, com as informações do Galão da Massa aqui no Rádio Esportes. Fala pessoal, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, pessoal, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes de notícias do nosso Galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!